Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1 desde criança. É comum, após as refeições, a sua glicemia subir? Ficar um pouquinho mais alta, sair ali um pouquinho da meta? É comum disso acontecer? Mesmo quando você aplica a insulina, ela ainda sobe um pouquinho depois. Isso acontece? Pode estar acontecendo por conta de... Então vamos falar um pouquinho sobre isso para eu tentar te ajudar nessas hiperglicemias pós-refeições. A coisa que a gente tem que fazer, primeiro, é observar se o problema está na basal ou na insulina de ação rápida. Por exemplo, se sempre sobe apenas após as refeições, né? Ou às vezes até após uma refeição específica. Só sobe após o almoço. Só sobe após o jantar, mas é recorrente. Após almoçar todos os dias, a glicemia tende a se manter mais alta. Então, assim, o problema está na relação insulina-carboidrato daquele horário. Se for após todas as refeições durante o dia, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Uma dessas coisas é ver a relação insulina-carboidrato de cada horário, ver se precisa mudar. Mas antes de mudar a relação insulina-carboidrato desses horários, a gente tem que ver se está esperando o tempo certo da ação da insulina. Você espera, após aplicar a insulina, para começar a se alimentar? Ué, Vitória, mas por quê? Por que eu tenho que esperar? Tenho que aplicar a insulina e esperar para comer? Vamos lá. Se você aplica a insulina e em seguida já vai comer, quando você se alimenta, a insulina não entrou em ação ainda, então ela não vai estar agindo. E aí você vai se alimentar, logo a glicemia vai começar a subir, e quando a insulina começar a agir, sua glicemia já vai estar subindo, porque você não esperou essa ação. Então fica um pouquinho mais difícil da insulina conseguir reduzir essa glicemia, porque ela já vai estar em pico, ela já vai estar subindo quando a insulina começar a agir. Então o que eu faço? Quanto tempo antes eu aplico? Primeiro a gente tem que saber qual é a insulina. Cada insulina rápida, ultra rápida, o início da ação é em um tempo diferente. Por exemplo, a insulina regular, que é a mais comum, que é o que distribuem facilmente ali no SUS, ela demora 30 minutos para começar a agir. Ou seja, você aplicou a insulina, daqui a 30 minutos é que ela vai iniciar a sua ação. Então, o ideal, no caso da regular, seria aplicar a insulina 30 minutos antes de começar a se alimentar. Vamos supor que você almoça ao meio-dia. Você aplica essa insulina 11h30. Você almoçar ali às 12h30, aplica a insulina 12 horas. Porque quando você for se alimentar, já vai ter insulina agindo. Isso no caso da regular. Já, por exemplo, a Humalog, Aspart, elas iniciam a ação em 15 minutos. Então, 15 minutos após aplicar, é que ela vai iniciar a sua ação. Geralmente, essas variam um pouquinho dependendo de cada organismo, de cada pessoa. Então, por exemplo, em você, ela pode começar a agir um pouquinho antes. Em outra pessoa, pode demorar um pouquinho mais do que esses 15 minutos. Eu noto uma diferença até de cada uma. Por exemplo, a Humalog, em mim, eu sinto que eu não preciso esperar os 15 minutos, porque ela começa a agir antes. E aí, quando eu espero os 15 minutos utilizando a Humalog, a glicemia baixa ali antes mesmo de eu começar a me alimentar. Então, na Humalog, eu consigo esperar 5 a 10 minutos e já dá super certo. Se eu espero 15, baixa. Tem pessoas que não, tem pessoas que precisam esperar 20 minutos. E aí, por isso que é importante estar sempre vendo ali na pontinha de dedo quanto que tá a glicemia, como que seu corpo tá respondendo, dependendo de cada insulina, porque isso varia e é isso que faz a diferença da gente se conhecer e entender o nosso organismo. Tem também as FIASP. A FIASP, a ação dela é ainda mais rápida. O início de ação dela é ali de 5 minutos. Mas tem pessoas que ela não começa a agir em 5 minutos. Eu já vi pacientes relatarem que utiliza a FIASP, só que tem que esperar os 15 minutos, porque se esperar apenas os 5, dá hiperglicemia. Então, esperar o tempo de ação da insulina vai fazer total diferença no seu controle
e vai reduzir essas hiperglicemias após as refeições. Então, às vezes, não precisa nem mudar a relação insulina-carboidrato. Às vezes, só precisa ter esse cuidado de aplicar a insulina um pouco antes da refeição. Eu sei que às vezes é difícil. Vai ter vezes até que a pessoa esquece e aplica depois. Então, assim, eu sei que tem as exceções, que tem uns dias que não vai dar tempo, que tem uns dias que vão estar mais corridos, mas na grande maioria das vezes o ideal é conseguir esperar esse tempo. Porque uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se você tem um horário de intervalo ali no seu serviço ou na faculdade, por exemplo, antes um pouquinho de iniciar o intervalo, você pode já aplicar a insulina para o que você vai comer. E assim, quando chegar no intervalo, né, quando chegar ali no seu tempo de refeição, você já vai ter insulina agindo. Isso vai fazer total diferença. Um ponto que é complicado às vezes é quando a gente vai comer fora. Porque na grande maioria das vezes a gente nem sabe o que vai ter, né? A gente não sabe o que, por exemplo, vai ter no restaurante, o que a gente vai comer. Ou então, se a gente vai para algum aniversário, a gente não sabe se vai ser com docinho, se vai ser com comida, se vai ser com salgadinho, bolo. Então, assim, o que é que você pode fazer nessas ocasiões de exceções, né? Você vai para algum lugar que você não sabe o que você vai comer. Você pode aplicar uma pequena quantidade antes de chegar ao local. Por exemplo, você fez o teste de glicemia, viu quanto estava, se precisar corrigir, já corrige. E aí você pode já aplicar uma unidade de insulina para o que você vai comer. E aí quando você chegar ao local, essa unidade de insulina já vai estar agindo. E aí você já pode iniciar ali a sua refeição, já pode começar a comer. E aí você vê o que é que vai ter, o que é que você vai comer, calcula e diminui essa uma unidade que você já aplicou. Vamos supor que você chegou ao local, calculou o que você ia comer e você vai precisar para aquilo aplicar 5 unidades. Então você já aplicou uma unidade, ela já vai estar agindo, você só aplica 4 unidades. E mesmo que seja só uma parte dessa insulina que já vai estar agindo, já é melhor do que não ter insulina nenhuma agindo e já ajuda a evitar a hiperglicemia. Então o autoconhecimento, para você entender como que cada insulina vai responder ali no seu organismo, é fundamental. Porque isso vai ajudar demais no controle glicêmico. Eu falei da Humalog. A Humalog, eu sinto que ela age mais rápido no meu corpo. Já a Asparte, né, o tempo de iniciar a ação dela também é de 15 minutos. Pra mim, esses 15 minutos não funcionam. Eu tenho que esperar pelo menos 20 minutos com ela, né, às vezes até mais. Então, isso varia demais de cada organismo. Mas aí a gente já se baseia por esse horário. E se for insulina regular, espera os 30 minutos, porque com certeza vai ser em 30 minutos, às vezes até mais um pouquinho. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse vídeo, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!